Troca de ministro Mandetta por Nelson Haidt põe em risco a saúde da população, dizem os congressistas, né? Maia Alcolumbre critica a posição de Bolsonaro contra o isolamento. Sem experiência em gestão, Teik tem ligação com os militares. O oncologista Nelson Teik é o novo ministro da Saúde. Ele vai substituir Luiz Henrique Mandetta, demitido na quinta-feira, 16, pelo presidente Jair Bolsonaro. Luciana Santos questiona a demissão de Mandetta em meio à pandemia. A presidência nacional do PCdoB e vice-governadora do PCdoB, Luciana Santos, criticou a demissão de Luiz Henrique Mandetta do cargo de ministro da Saúde. O Conselho Nacional de Saúde, demissão de Mandetta é irresponsável para a CNS. O Conselho Nacional de Saúde, decisão de Bolsonaro reafirma que o governo sobrepõe discurso econômico à vida. Com o novo ministro, Bolsonaro avisa que vai reabrir emprego. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, afirmou nesta quinta-feira que a demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi um divórcio consensual. Visivelmente abatido, ele enfatizou o diálogo cordial com o ministro e a necessidade de uma preocupação com o emprego. Covid-19, Câmara amplia a lista de beneficiados pelo auxílio emergencial. Projeto aprovado estende auxílio para outros trabalhadores de baixa renda, as mães adolescentes e prevê duas cotas do valor a famílias monoparentais. Muito bem, parabéns. Com demissão, internautas pedem fora Bolsonaro e panelaços explodem. O nome de Mandetta, que tornou-se o ministro mais popular do governo durante a crise da Covid, liderou os trend topics do Twitter na última quinta-feira. O modelo matemático aponta colapso da saúde a partir de terça, dia 21. Mantive o nível atual de isolamento social, o volume total de infectados pela Covid pode passar de 3 milhões e o de mortos de 393 mil, diz o estudo. O volume de unidades de terapia intensiva UTIs disponíveis no país não seria suficiente para atender a demanda a partir da semana do dia 21 de abril. O Brasil ultrapassa os 30 mil casos e tem 1.924 mortes por Covid-19, de 16. Houve 188 novos registros de mortes. Hoje é que dia? 17, Hoje faz um mês da primeira morte. Já ultrapassou as mortes por gripe e H1N1, e dengue do ano passado. Então, houve 188 novos registros de mortes em 24 horas. Os Estados Unidos bateu o recorde, mais de 4 mil mortes hoje lá nos Estados Unidos. Ou ontem, não sei. Em todo mundo são 2,1 milhões de casos confirmados e 140,3 mil mortes. Sai Mandetta entre a orientação criminosa de Bolsonaro na saúde e a politização inescrupulosa da pandemia por Trump e por Bolsonaro. São Paulo cria comitê funerário para evitar enterro em valas comuns. Nicoleles prevê cataclismo histórico se negacionismo continuar. Eu tenho um vídeo para falar sobre isso, sobre a questão do... Aliás, já postei sobre negacionismo, Políticos repercutem demissão de Mandetta por Bolsonaro, ciúmes, neoliberalismo e exemplo da China na crise econômico-sanitária. Covid-19, Câmara amplia a lista de beneficiados pelo auxílio emergencial. 2 nomes contra o povo brasileiro, ciência e pandemia. A pandemia poderá aumentar o fosso da educação brasileira. Provavelmente isso vai acontecer. Educação à distância vai ser a saída aí, viu? Tramponaram uma equação lamentável do princípio de Peter. Investir na educação pública e na ciência para construir um mundo novo. O boicote Bolsonaro e Guedes, a equipe de Mandetta. O elixir mágico, kamikaze. O governo do Maranhão edita decreto com novas regras para evitar aglomerações. Márcio Gerra defende a aprovação de projetos de socorro aos estados e municípios. E o Márcio Gerra também destaca na Câmara ações do governo Flávio Dino no combate ao coronavírus. Márcio Gerra assina projeto que suspende o pagamento de prestações do Minha Casa Minha Vida por 1 ano. Manuela Dávila denuncia a decisão absurda de prefeito na Covid. Luciana Santos questiona a demissão de Mandetta em meio à pandemia. Flávio Dino, até avião presidencial devia buscar equipamento na China. Parlamentares do PCdoB criticam Bolsonaro por demissão de Mandetta. A bancada do PCdoB propõe proteger trabalhadores e economia na pandemia. Convergência Negra lança manifesto e acusa Bolsonaro de genocídio. Tem negro que gosta de ser chamado de negro, Movimento Convergência Negra. O documento aponta que as medidas necessárias para a contenção da epidemia são inacessíveis para a maioria de negras e negros, dos pretos e pretas,
Stedley, pandemia é a expressão mais trágica desta fase do capitalismo. O coordenador do MST lança livros sobre a reforma agrária no mundo e propõe que no Brasil ela seja baseada na agroecologia. Centrais sindicais lançam abaixo-assinado para taxar grandes fortunas. A iniciativa reúne CUT, Força Sindical, CTB, CGTB e outras entidades. Chapa 1 vence e CTB segue à frente dos sindicatos comerciais do Rio de Janeiro. Nova diretoria com 71 membros tem mandato de 2020 a 2024. Coronavírus mostra a cara da miséria no Brasil. Bolsonaro e Guedes insistem na imposição de receitas depressivas, antipopulares, antinacionais e antidemocráticas. Não tô aí não, filho. Eles aplicam o bagulho, né, no lombo do povo sem dó. Universidade Estadual do Goiás luta por redução nas mensalidades durante o período da pandemia. Importantes conquistas já foram obtidas com algumas faculdades reduzindo o valor de suas mensalidades. O inferno é o egocentrismo. Morre aos 94 anos Rubem Fonseca, ícone maior da literatura brutalista. Série Na Filha do SUS estreia hoje em plataforma independente. Moraes Moreira, que viveu de 1947 a 2020, o novo baiano genial. A Páscoa quase foi adiada por causa da peste, né? Chico Buarque disponibiliza show, caravanas na internet. Coronavírus, elenco de Bacurau mostra como escapar de mais essa. Né? Como? Antônio Paixão, terraplanista ribbentrop dos trópicos. Luiz Eduardo Alt, o mago da canção espanhola e da humanidade. Filmes e músicas latino-americanas deixam a quarentena menos solitária. Carta da Mãe Terra, da Pachamama. Uriano Mota, o que Lie do Maranhão diria do coronavírus? Tantinho da Mangueira e do Brasil faleceu, né? A águia e o panda. Então é isso aí. A raça em extinção. Isso aqui nós já falamos. Politização inescrupulosa da pandemia por Trump. Bolsonaro, né, para o secretário de Relações Internacionais do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, Walter Sorrentino, em seu comentário semanal sobre geopolítica, a pandemia coloca inúmeros problemas e impasses para seu enfrentamento. De variadas naturezas, um deles, e não o menor, é o esforço em transformar o tema em palco de disputa política, muitas vezes inescrupulosa. A esquerda está fazendo isso também, cara. É a politização da crise no pior sentido da palavra. Neoliberalismo, exemplo da China na crise econômico-sanitária. Antes do aparecimento do novo coronavírus, Covid-19, a economia mundial já passava por um momento de fragilidade e turbulência. Em 2019, o crescimento do PIB global ficou em 2,9%, seu nível mais baixo desde 2008, quando eclodiu a crise financeira, segundo Marcelo Pereira Fernandes. Né? Covid-19, União Europeia se desculpa com a Itália por negligência. A Itália é o segundo país do mundo com o maior número de mortes por conta da Covid-19. Até esta quinta-feira, mais de 22 mil italianos já haviam falecido. De olho no mundo por na pressa, além dos impactos sociais da pandemia da Covid-19, também tem implicações políticas, como o adiamento de eleições e o agravamento do embargo econômico dos Estados Unidos contra Cuba, bem como a adoção de medidas econômicas para mitigar os efeitos danosos. Estes são alguns dos fatos analisados pela cientista política Ana Prestes, que aborda ainda a iniciativa ousada do governador Flávio Dino do Maranhão para adquirir respiradores e máscaras diretamente da China. Comunista, né? Os comunistas se protegem. Então é isso aí. Hasta la vista, Vibes. Até a próxima.